falando de Max Verstappen, que fez o seu, não sei qual número agora de hat-trick, que conseguiu ali a sua pole, terminou, largou na frente, terminou na frente, fez volta mais rápida, fez de tudo, numa corrida perfeita. E assim, eu começo a ficar cada vez mais impressionado com a capacidade que o Verstappen tem. Tudo bem, tá correndo em casa, tal, tem toda essa questão que acaba dando um incentivo, né? Mas assim, primeiro que ele não demonstra isso, né? Ele é um cara muito frio e eu gosto muito desse comportamento dele. Ele não é aquele cara ultra passional, com aquela obrigação e não sei o que. Tipo, se ganha ajuda, se não ganha, tudo bem, bola pra frente. Mas assim, a Red Bull ela não é o melhor carro da Fórmula 1 ainda, tá? É muito parelho com o da Ferrari. E mesmo em um momento que nos treinos livres ele apresentou problemas, não esqueçamos que em uma dos treinos a caixa de câmbio do Max quebrou, né? Teve um problema ali, não sei se exatamente quebrou, mas mesmo assim ele conseguiu dar a volta por cima, fez uma volta muito boa na classificação e ele ainda ganhou a corrida com uma certa facilidade, assim, porque ele largou na frente, não deu chance pro Leclerc na primeira curva, que foi o único momento de ameaça de fato que ele teve durante a corrida toda. De resto ele ficou na frente. Novamente se mostra um cara que sabe cuidar muitíssimo bem dos pneus, sabe? Ele não é um exímio, um perfeccionista na economia de pneu, mas assim, tipo, enquanto todo mundo sofria, todo mundo que precisava atacar ele sofria com os pneus, ele estava fazendo volta mais rápida e gerenciando os pneus normais. Igual o Spa, o pessoal estava reclamando de pneu, ele falava, o pneu tá muito bem, muito bem. Eu achei até engraçado o momento do rádio, em que apareceu lá o rádio do Verstappen, né? E aí o Verstappen falava, né? The tires are good, tipo, os pneus ainda estão bons, né? Eles falaram. E logo em seguida eu acho que mostrou do Hamilton, ele falando exatamente o contrário, tipo, os pneus estão começando a ficar ruins, né? Então, tipo, mesmo pneu na mesma janela de voltas e tudo mais. E não tem como não falar, ponto positivo pra esse cara, mano. Ele vai ser campeão muito rápido e ainda vai quebrar. Eu já acredito que ele vai quebrar o recorde de vitórias na mesma temporada. Vou deixar o Jonas falar, eu acho que ele tá com esses números aí também. Exatamente. Eu ia até fazer essa pergunta se você achava que isso ia poder rolar. O recorde de vitórias na mesma temporada, quem tem são dois pilotos, o Vettel e o Michael Schumacher, que tem 13 vitórias, né, na mesma temporada, né? Lembrando que era um número diferente de corridas, né? Na época do Schumacher, eu acho que ele ganhou de 13, de 17 ou 16, e o Vettel era um pouquinho mais, mas também não era tão mais, eu acho que, sei lá, 19. Mas assim, é uma porcentagem muito, muito alta. O Verstappen já tem 10 nesse ano, então faltam 3 pro recorde e faltam 7 corridas até o final. Então se ele ganhar metade, ele já pelo menos empatou. Mas se você parar pra pensar que nas últimas 6 corridas ele ganhou 5, né? Então... Sim. Então, exatamente, ele já ganhou 4 seguidas. É a primeira vez que alguém ganha 4 seguidas, sem ser o Hamilton, desde o Rosberg, que ganhou em 2015 e 2016. Rosberg, no final de 2015, ganhou uma porrada e no começo de 2016 também, né? Saiu ganhando um monte de coisa. Ganhou 7 seguidas, né? Aí nesse meio tempo, quem ganhou várias seguidas foi o Hamilton e agora o Verstappen consegue isso. E o Verstappen, você tinha falado do hat-trick, ele faz o 5º hat-trick dele, né? O hat-trick é ganhar a corrida largando em primeiro e fazendo a melhor volta. Ele tem 5 hat-tricks. Ele estava empatado com o Massa, o Stirling Moss, o Jack Hicks e o Jack Stewart. Todos eles tinham 4. Agora ele está empatado com 5 com o Mansell, o Hill, o Hackney e o Alonso. E na frente deles imediatamente tem o Ascari e o Senna. O piloto que tem mais hat-tricks é o Schumacher com 22. Até o Schumacher ainda vai demorar. E o Hamilton tem 19. Então o Schumacher vai demorar para ele chegar. Mas dá para chegar. É isso. E ele fez uma corrida muito, muito, muito boa. Eu achei assim, impecável. Sem erros. Ele não erra. A Red Bull não erra. Foi incrível assim, o desempenho, mesmo com alguns solucinhos que a corrida deu, não foi por culpa dele, a corrida deu uns sustinhos, digamos assim, mas estava lá, tudo sob controle, venceu pela segunda vez em casa, ponto positivo, não tenho o que falar. A gente já está vendo o campeão, a gente está esperando só quando, porque o campeão está aí já, o bicampeão está aí. Exatamente. Aproveitando ainda para falar de Max Verstappen, a gente não pode deixar de mencionar os acontecimentos que tiveram durante a corrida, porque assim, a corrida, para quem não acompanha assim, parece que a corrida não teve nada tal, e a gente teve 2 momentos de bandeira amarela ali, pelo menos um virtual safety car e um safety car completo,
O primeiro eu não lembro, foi por conta do Tsunoda, né? Foi, primeiro o Tsunoda e depois o Bottas. O do Bottas. Então o Tsunoda, ele teve um problema ali que a gente vai falar mais pra frente, ele achou que a roda tava solta e não tava. Um amadorismo total da parte da AlphaTauri. Só que isso causou um virtual safety car, acabou tendo um impacto menor em relação ao Verstappen, né? Mas acabou tendo um agito de corrida aí um pouco mais pra frente. Só que teve um momento em que ele estava lá na frente com uma liderança tranquila. Ele já tinha feito 2 paradas. Ele, se eu não me engano, ele largou de macio, trocou para médio, depois trocou para médio de novo, ou trocou para dura, se eu não me engano. E aí chamaram ele para uma terceira parada. Então ele é um dos pilotos que fez 3 paradas. Mas assim, ele tinha tanta confiança na sua estrategista, Hannah Schmitz, que, enfim, é uma pessoa que já está aí na mídia, né? Ela já foi muito falada, o Jonas já trouxe aqui dados dela, né? Mas que acabou sendo impecável, né? E eu acho que é muito importante a gente falar como que está sendo importante essa presença de uma mulher na Fórmula 1, um esporte totalmente masculino. E, além de tudo, né, a gente teve momentos tristes aí, porque a gente teve um problema com o Tsunoda, que deu bandeira amarela, e aí já começaram os teóricos da conspiração, né? Que, enfim, são infernais, de péssimos e cabeça fraca, começando a falar que foi por conta do Tsunoda para tentar dar vantagem pro Verstappen, ou mesmo o Pérez que rodou na classificação pro Verstappen fazer a pole. Pelo amor de Deus, gente, o Verstappen não precisa de nada disso, e eu digo mais, eu provavelmente, se alguém fizesse isso por ele, eu acho que ele ia ficar putaço falando, eu não quero que você façam essas coisas para mim. Isso, além de ser um demérito imenso, a capacidade não só da equipe Red Bull como do piloto, como também é um demérito extremamente machista contra a Hannah Schmitz, que é hoje a melhor estrategista da Fórmula 1. Ela simplesmente não erra, ela acerta de forma perfeita, ela é hoje, nesse momento, ela é tão boa ou melhor que o Bono, sabe? O Bono comete erros, eles tiveram decisões ruins, principalmente com Hamilton nessa corrida, e com a Ferrari nem se fala. Então, assim, há que se relatar que exatamente tiveram esses comentários machistas contra ela, né, falando que, enfim, não pode, que, enfim, porque é mulher e tal, e a própria Red Bull e a AlphaTauri fizeram notas de repúdio. Então, assim, isso é nojento, mas a gente não pode deixar de comentar isso, o quanto tem ainda essas pessoas bizarras, sabe, amando o esporte. E como a gente já falou, cara, se você faz isso, você não é um amante do esporte, você não merece sequer estar vendo Fórmula 1, sabe? Então, é isso que eu tinha que falar, não vale, assim, infelizmente, eu não gosto de gastar saliva com esse tipo de comentário, mas a gente tem que falar porque sabe assim, é repudiante. Inclusive da parte da transmissão da nossa TV, né, que chamou ela de essa menina aí, enfim, que acabou tendo aí um comentário bem, sabe, sabe assim, não foi legal, sabe? Tá esquisito isso também. Eu concordo com você. Eu acho que tem tudo isso a ver de teoria de conspiração. E, assim, só pra, né, o que aconteceu com o Tsunoda não foi bom pra Red Bull. Ele estava liderando com uma vantagem muito maior. Não foi bom. O que ajudou, entre aspas, o Verstappen foi a questão do Bottas, que é da Alfa Romeo, que tem a parceria com a Ferrari. Então, assim, só pra você ver como o pessoal não sabe nem somar 2 com 2, né? Que não sabe perceber o que está acontecendo na corrida. Mas é muito reprovável tudo esse que acontece, o ataque a essa Hannah Schmitz, né? Que é uma baita profissional, que tá vendo a carreira, tá tendo uma carreira bem incrível, e é um dos pontos-chave do sucesso da Red Bull, pelo menos do ano passado para esse. Então, assim, sei lá, invejas, não sei o que é, inveja, tem misoginia no meio, machismo e tudo mais. Eu acho que, como você falou, né, não cabe mais, a gente não precisa disso no mundo, sabe? Tipo, você faz o seu, cara, né? Ela tá indo tão bem, pra que você vai encher o saco, velho? Se você torce pra Red Bull, você tinha que gostar dela. Se você não torce, cobra do time que você torce, cobra da Mercedes pra ir melhor, cobra da Ferrari pra não esquecer a roda, sei lá, sabe? Tipo, é isso, sabe? Exatamente. Então, é mais para deixar um recado aí, porque, enfim, né, foi assim, é coisa que a gente vê, isso aconteceu pós-corrida, mas assim, é mais para mostrar, galera, não entra nessa, sabe? Não entra nessa daí que nossa, é desgraça, sabe? Não vale a pena para ninguém. Você não é um amante do esporte, sabe? Você não merece estar acompanhando esporte nenhum, pra falar, pra ser bem sincero, assim. Bom, vamos lá. Segundo lugar, George Russell, né? Parece que a gente tá falando da corrida do ano passado, da semana passada, né?
George Russell, que terminou em segundo, fez uma corrida muito boa. A Mercedes não era o melhor carro, de longe, assim, sabe? Aquela coisa de que ele ia conseguir a pole, não ia, de fato. Eles tentaram fazer umas estratégias para vencer. No final da corrida teve ali um safety car que foi bem demorado, por sinal, né? A FIA atrasou bastante o safety car, que eu acho que foi errado também, porque o carro do Bottas parou bem na reta dos boxes, quase na entrada da primeira curva, assim, sabe? Então era um ponto muito perigoso e numa pista muito estreita. Então assim que aquele carro tava lá, já tinha que ter acionado o safety car, mas não, eles esperaram quase uma volta e meia para acionar o safety car. Eu acho que foi uma decisão da FIA muito ruim, mas aí por conta disso houve uma chuva de parada de boxe. A volta foi faltando 15 voltas pro final, isso daí. Então nessa chuva de parada de boxe, o George Russell pediu para sua equipe colocar pneu macio, porque ele achava que era a melhor estratégia. Por isso tem o meu ponto positivo, porque além de ser um grande piloto, ele tem uma visão estratégica, ele tem uma visão geral da corrida como poucos pilotos têm, tá? Não são todos os pilotos que têm isso, nem de longe. Eu colocaria George Russell, Alonso, talvez o Hamilton, e assim, seguindo do jeito que tá, o Russell tem mais visão que o próprio Hamilton. Eu colocaria o Alonso em primeiro, ele tem uma visão macro da corrida como ninguém, como nunca vi na Fórmula 1, e só ele tem esse ponto estratégico, e o Russell tá seguindo os mesmos passos. Ponto positivo porque por cima disso conseguiu colocar pneu macio, ultrapassou o próprio companheiro de equipe, ficou na frente de uma Ferrari, adquirindo ótimos pontos para o campeonato, e lidera a Mercedes com pompa de líder. Não tá por acaso lá não. Exato, eu concordo, não tá por acaso lá não. É só uns dados rapidinho. Ele fez segunda posição, né? O segundo pódio em segundo lugar. O primeiro foi na Bélgica no ano passado. Eu achei até que ele se emocionou um pouco nesse, sabe? Ali na hora de receber o troféu, eu achei ele um pouco emocionado. Eu acho que ele pensou, esse é o primeiro de verdade, sabe? Tipo, o outro foi porque a corrida lá não teve, choveu pra caramba. O mérito dele foi mais no sábado do que no domingo, né? E acabou sobrando para ele o resultado no domingo, ok. Tá lá o troféu, ele não teve culpa de nada, mas nesse eu achei muito bom. E ele só está, a gente vai falar depois na classificação, mas ele só tá 13, ele passou o Sainz de novo, e ele só tá 13 pontos atrás do Pérez e do Leclerc no campeonato, sem ter ganhado uma corrida. Olha só, 13 pontos. Se um dos dois não completa a próxima corrida, é capaz de ele passar. Então, assim, tá muito, muito, muito bem. Foi a 75ª largada dele hoje. Para mim, ponto positivo, fez uma corrida muito boa. E eu concordo com você nessa questão de ter o macro da corrida. Ele tem a visão. Eu acho que um cara que tem essa visão não tão boa, eu acho que o Sainz também consegue ver essas coisas da corrida. E você falou que o Hamilton tem, eu acho que o Hamilton não tem. Eu acho que o Hamilton é muito passivo nisso daí. Eu não acho que se tem o Hamilton tem uma falha, é isso. Eu acho que é muita equipe que manda ele, não é ele que manda na equipe. Eu acho que o Russell já tem essa coisa de tipo de saber, de trocar. Teve alguma corrida no ano passado, uma dessas da Williams, que ele trocou o pneu na hora certa ali, de seco para chuva, tal. Ele tem essa característica de ter talvez esse feeling um pouco mais apurado, como o Alonso tem, né, que você mesmo falou aí. Então eu acho que ele cara, ele vai ser um grande piloto, um grande... Garantir não dá, né? Mas eu acho que ele tem tudo para ser um grande campeão da Fórmula 1. Ponto positivo pro Russell. Concordo. Depois eu vou falar um pouquinho do Hamilton. Eu acho que eu concordo com você de que ele tem... Você disse que ele não tem, né? Eu digo que ele tem muito... Eu digo que ele tem consideravelmente menos em relação ao Russell. Mas eu acho que ele tem, sim. O ponto do Hamilton, né? Só para já que eu entrei no assunto, é que eu acho que ele confia demais na Mercedes. Eu não vejo isso como passividade, eu vejo isso como confiança, tá? Mas eu vou explicar um pouquinho, quando eu falar um pouco do Hamilton, eu vou explicar um pouco dos motivos. Bom, Charles Leclerc, olha, em terceiro, eu vou dizer que a corrida do Leclerc foi discreta, não por culpa dele, tá? Mas eu acho que também por culpa da Ferrari, embora a Ferrari não tenha errado com ele nessa corrida, eu já tô vendo que esse carro já tá começando a abrir o bico, a Ferrari parece que ela perdeu o espírito de campeão, sabe? Então o Leclerc tá tocando como a onda vai. Eu falo assim, mano, já perdi, eu dei tudo de mim, a Ferrari não me ajudou, então eu vou fazer o meu melhor peronomútil, sabe? Pra mim, o visual, pra mim a coisa que mais denotou essa jogada de toalha quase que intrínseca, sabe? Quase que involuntária, foi quando tava no meio da corrida e saiu um rádio do Leclerc da Ferrari com o Leclerc, né? Falando que eles estavam com um bom ritmo
para poder ficar na frente da Mercedes. Uma equipe que está procurando ser campeã não está olhando para quem está atrás dele, está olhando para quem está na frente, né? Então, sabe assim, sabe quando já jogou a toalha mesmo, sabe assim, não desistiu porque tá lá, tá cumprindo tabela? É isso que eu tô sentindo na Ferrari. E assim, parece bobeira, né? Mas só esse comentário já é o suficiente para mim dizer assim, para eu pensar que a equipe já não tá mais querendo, já desistiu. Porque se fosse mesmo focar, eles estão falando assim, ó, você precisa melhorar o ritmo em relação à Red Bull e não à Mercedes. E o Leclerc foi lá porque tem um carro muito bom, eu ainda acho o carro mais rápido desse ano, mas de longe não é a melhor equipe. Então assim, eu vou dar um ponto positivo pro Leclerc porque ele fez uma corrida ok e boa, mas assim, ele dando um positivo ou neutro, pra mim, na verdade, tanto faz. Eu cansei da Ferrari. Eu também vou dar ponto positivo pro Leclerc, porque apesar de eu também achar que foi bem apagadinha a corrida dele, aproveitou, né? Tudo bem, é ruim chegar atrás de uma Mercedes, é ruim, mas fez o que dava. E eu acho que eu concordo com você que a Ferrari meio que jogou a toalha, sabe? Eu acho que é ele que jogou junto. Eu não sei se eles já estão assim. É que disputar o campeonato, eu acho que assim, a questão deles agora é chegar na frente da Mercedes nos construtores. Porque a gente já sabe quem vai ser o campeão, também já estão vendo já. E tem que ver o quanto eles já estão planejando a próxima temporada, que eu acho que já estão planejando já, né? Só que não adianta ter o melhor carro, eles podem fazer ano que vem o carro melhor que o da Red Bull e ficar errando no box, né? Nesse caso não errou com o Leclerc, mas continua errando. Toda corrida tem algum erro da Ferrari, então é isso. Mas o Leclerc eu acho que fez uma corrida honesta, então ponto positivo. Exato. Aproveitando o gancho, duas perguntas. Primeira, você acha que o Russell termina vice-campeão? E a segunda pergunta você acha que a Mercedes termina vice-campeã? Eu acho que o Russell não. Eu acho que nenhum dos dois. Eu acho que nem a Mercedes nem o Russell. Eu acho que a Ferrari ainda. Eu vejo mais possibilidade da Ferrari ganhar uma ou outra corrida aí até o final do ano, e eu ainda não vejo a possibilidade da Mercedes ganhar a corrida. Tudo bem que a Ferrari está errando, mas uma corrida que ganha faz um primeiro e um terceiro ali, ou Leclerc e o Sainz, o Leclerc primeiro, Sainz em terceiro, ou vice-versa. Olha a pontuação que já dá, entendeu? E aí você coloca o Verstappen em segundo e o Pérez em quarto, acho que é um resultado mais comunzinho, já tira muita diferença para Mercedes, entendeu? Então eu ainda acho que nenhum nem outro. Eu acho que o Russell pode chegar a ser segundo colocado em algum ponto do campeonato, mas não acaba em segundo. Entendi. Outra pergunta, só para depois eu dou minha resposta também. Você acha que a Ferrari ainda ganha esse ano? Alguma coisa eu acho que ganha. Eu acho que ainda consegue ganhar a corrida esse ano. Eu acho que até em Monza agora eles devem ganhar, por causa do que aí eles vão. É honra, sabe? Questão de honra. Mas eu não. Muitas não. Eu acho que uma ou outra sim. Tem 7 pro final? Talvez 2. Vai. Ok. Bom, eu acho que o Russell passa o Leclerc, ele termina vice-campeão sim. Eu acho que construtores é um pouco mais difícil, mas assim, do jeito que tá andando e já são 3 corridas em sequência, não é fácil para Mercedes, mas não é impossível, tá? Não é impossível. Sobre vencer esse ano, eu acho que sim, por ocasião. Eu tô realmente muito cansado da Ferrari, muito cansado da Ferrari. Eu perdi totalmente a confiança de que eles podem querer almejar alguma coisa esse ano novamente. Pra mim, e se recuperar vai ser uma surpresa assim como eu nunca vi na vida. Assim, eu acho que também tá a questão deles vencerem, porque se acabar o campeonato logo, se o Verstappen liquidar a fatura logo, aí ele, não que ele não vai querer ganhar mais corrida, mas aí é outra coisa, né? Porque aí, tipo, não vai ser, eu acho que o esforço, não tem como, eu acho, você fazer o mesmo esforço que tava fazendo antes. É impossível, cara. Você já tá com o negócio ganho, pra que você vai ficar se matando? Aí talvez vai ser aquela corrida que ele vai trocar tudo de novo, e vai largar lá de trás, sabe? Aí o Pérez não tá numa fase boa e aí acaba a Ferrari ganhando, até fazendo dobradinha, se pá. Sim. Mas cansei. Essa que é a verdade. Bom, tudo certo.